diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque estudamos as falsas doutrinas para a proteção do rebanho. Precisamos proteger o rebanho. Precisamos, como rebanho, como ovelhas do Senhor e rebanho, portanto, do Senhor, estarmos bem alimentados e proteger os nossos irmãos. Tem uma palavra na Bíblia que a Bíblia usa palavras muito cultas, né? Então, certa vez lá tinha uma irmãzinha que ela estava atrapalhada. Ela falou assim, pastor, Deus não é contra as coisas do Espiritismo? Eu falo assim, olha o que está escrito aqui, Oxalá. Oxalá é uma expressão, chamamos em português de interjeição, né? Significa queira Deus, tomara Deus, que seja dessa maneira. O tradutor colocou Oxalá, tanto é que algumas traduções já até mudaram, porque as pessoas estavam se embaraçando tanto com Oxalá, pensando que era coisa de espiritismo na Bíblia, né? A Bíblia tinha uma tradução também que diz que a gente deveria nos amar com afetos e ternos laços de misericórdia. Daí tinha uma pessoa que falava assim, olha, nós temos que usar ternos. Eu falei assim, usar terno? Está na Bíblia. Eu fiquei pensando, muito incrédulo, porque a vestimenta certamente não era terno naquela época de Jesus, dos apóstolos, mas terno é de ternura. Então, veja como muitas vezes precisamos conhecer, ter um conhecimento para orientar nas pequenas coisas. Olá, pastora Sara, seja bem-vinda, Deus abençoe. O pastor Rony também, meus amigos, saudade de vocês, que Deus abençoe muito. Louvado seja Deus, eu fico muito contente dos irmãos estarem conosco aqui, amo vocês, muito obrigado. Então, meus irmãos, precisamos estar bem alimentados e alimentar também os nossos irmãos como parte do rebanho de Cristo. Deveríamos ter escolas bíblicas ou prover um curso teológico da nossa igreja, já porque parece que o modelo da escola bíblica dominical, primeiro que muitos já até aboliram o dominical, já passaram para a semana, enfim, é um culto de ensino que chama, tudo é válido, mas devemos nos preocupar que esse alimento, tanto no modelo da escola bíblica dominical convencional ou durante a semana o culto de ensino, seja consistente, não seja baseado em emoções, né? Fazer o povo se emocionar. E o povo precisa conhecer a palavra, porque a palavra é Jesus Cristo. A palavra liberta. A palavra salva, a palavra consola, a palavra não passa. A palavra de Deus é eterna, louvado seja Deus. Então, precisamos ensinar o povo a conhecer e a manusear a palavra de Deus. Hoje, eu reconheço que nós temos competidores fortes nas mídias sociais. Quantas pessoas passam o tempo todo alimentando Instagram, Facebook? Eu não tenho nenhum dos dois, graças a Deus. Utilizo esse daqui para poder a gente difundir as aulas em esse tempo de quarentena. Mas imagina, o WhatsApp. A semana passada o Supremo Tribunal Federal estava julgando se deveria manter ou não o WhatsApp no ar. Eu acredito que muita gente ficou super apreensiva, porque imagina se eles deliberam que tem que tirar o WhatsApp do ar. Sabe? Tem pessoas que mandam uma mensagem, se a outra não respondeu, ou se de repente não teve como responder, ficou azulzinho lá, sei lá o quê, daí já manda uma outra mensagem, você está me ignorando. Muitas vezes não é que está ignorando, é que tem muitas coisas a fazer. Então, se as pessoas estão o tempo todo comendo e bebendo tudo que vem de Instagram, Facebook, WhatsApp, como é que elas vão comer a Bíblia? Não é mesmo? Se nós, de novo repito, tivermos o hábito de ler 6 capítulos da Bíblia por dia, em 6 meses a gente lê a Bíblia toda. Se a gente lê 3, em um ano a gente lê a Bíblia toda. É um exercício de perseverança, disciplina
E é o que nós, como igreja, rebanho de Cristo, precisamos ter: disciplina em Deus, se apegar a Ele, se apegar às coisas espirituais, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Um tempo que todos nós estamos na prova. Eu me lembro que eu ouvi uma vez alguém cantando, ou afirmou, que é justamente na prova que a gente tem que glorificar Deus, passar pela prova glorificando a Deus. Todos nós estamos na prova. Todos nós estamos vivendo situações que não nos deixam confortáveis. É o espinho na carne. Eu preguei domingo passado na igreja. Imagina se você tivesse um espinho na mão, machucando. Como incomoda, como você estaria ansioso para logo tirar aquele espinho e tirar aquela dor e poder, em nome de Jesus, estar livre, né? É a situação que estamos vivendo. Temos receio de sair na rua, alguém que tosse do nosso lado, espirra. Como é que é isso? Vacina. Ah, vacina é para maio. Maio não veio vacina nenhuma. É para final do ano, é para daqui 2 anos, cada um fala uma coisa. Os governos, então, o governo federal, o governo estadual, o municipal, parece que um fala grego, outro hebraico, outro aramaico e ninguém se entende. Esse é um tempo de oportunidade para nós, igreja, crescermos, nos purificarmos para o arrebatamento. Eu não tenho dúvida. Nesse meio tempo também, dentro da chamada igreja, no mundo evangélico, vamos chamar assim, que muitas vezes é mundanizado mesmo, muita gente tem perdido a fé, entrado em pânico, tem, enfim, o nome disso é apostasia. E antes que se manifestasse o filho da iniquidade, que é o anticristo, aconteceria a apostasia. Mas também é nessa hora da crise, da dificuldade, que Deus nos limpa, nos purifica, coloca na fornalha, como coloca o Orívides, o ouro na fornalha. Sabe o que acontece? O ouro fica mais puro. Sabe o que acontece? Nós sentimos mais a nossa deficiência, limitação, e é a oportunidade perfeita para se colocar de joelho diante de Jesus e falar: Jesus, pega na minha mão, seja de fato meu Senhor, meu Salvador, e me guia nesses dias de densas trevas. Precisamos estar forte na palavra de Deus. Precisamos, para isso, nos fortalecer. Porque estudamos as falsas doutrinas? Também para evangelização. Lá no hospital, a gente encontra várias pessoas, né? Algumas experiências interessantes a gente teve. Eu perdi a conta de quantos testemunhos de Jeová receberam Jesus como Salvador e declararam que era o Filho de Deus, contrária à doutrina que eles aprendem no Salão do Reino. Pessoas da congregação cristã do Brasil oraram comigo, recebendo Jesus como Salvador. No mesmo dia, 2 padres fizeram a mesma coisa. Se arrependeram de seus pecados e receberam Jesus como Salvador. Nós temos que conhecer o que eles pensam. Os Roselitas, Testemunho de Jeová, Adventistas, Congregação Cristã do Brasil. Congregação Cristã do Brasil, se você falar que tem que estudar a palavra, eles vão chamar você. Primeiro que eles não gostam de pastores, né? Tinha uma senhora que era da congregação, ela falou: posso fazer o curso de capelania? Eu falei: claro, bem-vinda. Sempre uma oportunidade que temos, né? E ela gostou muito, chegou a trabalhar conosco. Agora, ela falou uma coisa interessante. Ela falou que o marido dela, que era da igreja lá, odiava pastor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Já que eu sou inimigo, porque sou pastor, também tem o pastor Rony, a pastora Sara, então eles não gostam da gente, né? Eu fico pensando, como é que eles vão para o céu? Se na Bíblia que eles usam lá fala para amar o inimigo. Se eles nos têm como inimigo, né? E aquele homem, como muitos já ouvi, não gostam dos pastores. Enfim,
Temos que conhecer para saber como eles pensam, qual é a doutrina que eles se baseiam. E nas próximas aulas eu vou passar falar sobre o islamismo, sobre o adventismo do sétimo dia, eu vou dar detalhes de cada uma dessas religiões, dessas seitas e tudo, para que a gente possa conhecer e quando estiver evangelizando eles, a gente seja bem prudente e bem pontual. Agora também não cai para convencê-los, porque quem convence eles é o Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Na verdade, nós temos que ter amor. Quando eu falei com o padre lá, um deles ficou super desconfiado de mim, né? Até que o que ele ouviu de mim não foi para que ele fosse para a minha igreja, ou ele deixasse a batina, deixasse. Não, eu falei de Jesus. E depois foi tão simples. Ele falou assim: eu quero Jesus mesmo. E o outro, inclusive, com lágrimas nos olhos, deu a mão para mim também, oramos juntos, né? Orei por ele também, pela decisão que ele fez. 2 padres. Louvado seja Deus. Para que nós devemos conhecer? Imagina, você é chamado, lá está o irmão Roger Vieira, Deus chama ele para ir para a Arábia Saudita, ao berço do islamismo. Ele vai fazer missões, né? Ele tem que conhecer a cultura árabe, a cultura e o pensamento do muçulmano, o que é o islamismo, quando que nasceu, quando que apareceu, quem é Muhammad, quem é Allah, enfim, ele vai ter que ter um preparo cultural, ou melhor, transcultural, inclusive desejável seria aprender árabe também para se contextualizar. Então há de ter um preparo. Mas o preparo a se ter antes de tudo isso, de todos esses preparos para ir para uma cultura, é a Bíblia. Já pensou a gente sair daqui cristão para evangelizar a Arábia Saudita e volta para o Brasil lá da Arábia Saudita como muçulmana? Foi o que aconteceu no Nordeste. Tinha uma igreja cristã, pentecostal. Infelizmente, parece que o povo não gosta de Bíblia, parece que não quer comer e morre de fome, espiritualmente falando. Aquele pastor, ele se converteu ao islamismo e ele levou toda a igreja que ele pastoreava a se tornar muçulmana. Percebem, meus irmãos? Muitas vezes, eu vi um debate de uma moça que lá, e aquilo também era bem arranjado, tinha um mestre muçulmano, a moça perguntou alguma coisa relativa a Jesus e ele usou a Bíblia. O fato dele usar a Bíblia, ele não usou coerentemente, porque eu conheço também a Bíblia, eu vi que ele deixou a moça confusa. E o que fica evidente? A moça não conhecia a Bíblia para ir enfrentar um debate com o mestre de uma outra religião. Então temos que nos certificar que os nossos pés estão firmes na palavra. Muito bem. Existem 10 grandes religiões no mundo. Nós chamamos isso de pluralidade religiosa, ou seja, religiões e abundância, né? Existem milhares, na verdade, mas 10 religiões principais tem muitos adeptos. Só na Índia, dessas 10, tem 4. A Índia tem cerca de 1.500.000.000 de pessoas. O Brasil tem 210 milhões. A Índia tem 1,5 bilhão. É muita gente. Inclusive lá eles têm uma separação por castas, né? E tem uma casta chamada Dalit, que eles têm um karma. Karma não é aquele negócio lá do interior, né, que a pessoa está nervosa, principalmente na quarentena. A esposa fala tanto para o esposo: tá sem fazer nada, lava o banheiro, tá sem fazer nada, vai aqui, tá sem fazer nada, vai lavar a roupa.
Daí o esposo fica nervoso com tudo aquilo, daí a mulher fala assim, karma? Não é esse karma. Karma é algo que o espiritismo, a doutrina espírita, em que a pessoa ela tem que carregar aquela cruz, aquela coisa que ela é e tal, e ninguém pode interferir, porque senão vai estar interferindo com relação ao universo, a Deus, etc e tal. Então, assim, uma vez miserável tem que morrer na miséria. E lá tem os Daleks, que são essa última casta, a casta miserável. Mas no meio de tudo isso, Deus tem os seus planos. Deus levantou um pastor que foi padre, se converteu ao cristianismo. Por isso que é bom a gente evangelizar os padres, né? Quem sabe seja que nem esse. E esse homem ele casou e ele pegou e foi recolhendo aquelas crianças Dalits da rua, começou a dar pão, a dar banho, tirar o pelinho da cabeça e evangelho para cá, evangelho para lá, e eles não tinham muito o que fazer, iam orar e ler a Bíblia. Daí aquelas crianças, elas se tornaram, você pode checar isso na internet, Royal Kids, as crianças do rei. Essas crianças, elas vão nos bairros e elas oram nas casas das pessoas e elas reivindicam aquele lar para o reino de Deus. Coisa linda, né? Um ex-padre ganhou para o evangelho, casou, pegou as crianças, cuidou delas, deu comida, deu evangelho, deu oração. E olha que obra maravilhosa na Índia. Mas também temos o islamismo. O islamismo, na verdade, religião, em termos de religião, o cristianismo é a maior religião do planeta. Entretanto, tudo é cristianismo, né? Cristianismo é adventista do sétimo dia, é mórmon, é católico, aí fica fácil, né, a gente ser 1,5 bilhão de pessoas, é a maior religião do mundo. Assim, evangélico mesmo são poucos. E dentro dos evangélicos mesmo, muitíssimos poucos mais, hein? Menos ainda. Islamismo e hinduísmo. Então, nós vamos ver um pouco hoje sobre as religiões e as suas divisões. Eu tenho 10 minutos ainda, um pouco mais, 12 talvez. Eu vou falar sobre, eu vou citar, mas a gente vai estudar nas próximas aulas, essas religiões e seitas e tudo mais. Temos as secretas. Maçonaria. Maçonaria, ela se baseia muito no Antigo Testamento. Tem as 4 colunas e o triângulo. É interessante que também tem um chãozinho preto e branco. É interessante que algumas igrejas adotam isso. Inclusive, existem igrejas, tanto em São Vicente quanto em Santos, que tem as 4 colunas, tem o triângulo e o chão, o piso delas é preto e branco, tal como os templos maçônicos. Então, secretas da maçonaria, vamos dar mais pontualmente depois, tem o que a chamada teosofia, a Rosa Cruz, os esoterismos, a religião esotérica, e temos aquelas que são pseudo-cristãs. O que é pseudo-cristã? É aquilo que parece, mas não é. Que nem no Denorex, né? Denorex, aquele shampoo lá que tinha um cheiro de remédio, mas não era remédio, parece, mas não é. Então nós temos mormonismo, temos testemunha de Jeová, são os russelitas, né? Charles Russell, ele com seus amigos lá, fizeram uma tradução bem errada da Bíblia, a gente vai tratar textualmente dessa coisa. Adventismo do sétimo dia. Esses caras aqui marcaram 2 vezes a volta de Jesus, que Jesus ia voltar, tal. Daí as pessoas venderam tudo, perdoaram as dívidas e tal, e Jesus não voltou. Se nem o filho sabia o dia da volta de Jesus, como é que esses homens achavam que eles poderiam saber? Percebem? Quantas pessoas chamaram esse dia de Deception Day? Não é um falso cognato em inglês, né? Deception não é decepção, mas é o dia
do erro, da farsa, enfim. E muitas pessoas perderam a fé, né? Por conta desses homens aí que marcaram a vida de Jesus e Jesus não veio. Temos também a ciência cristã, temos a família, chamado Menino de Deus também, é um pessoal de paz e amor. Na época dos anos 70, 80, eles eram muito ativos e eles ainda estão por aí. Eles têm assim uma coisa de a mulher evangeliza o homem e o homem a mulher. Eles dão preferência para evangélicos e tem toda uma coisa de sedução nisso tudo também aí que é bem sério, bem perigoso. A Igreja Apostólica da Vó Santa Rosa. O que não falta é a Igreja Apostólica de Vó Santa Rosa, do Caboclo Pena Branca, e assim vai. De Igreja Apostólica não tem absolutamente nada, tem muita heresia, muito domínio rígido sobre as pessoas. Muitas dessas igrejas apostólicas são ligadas a um movimento muito perigoso chamado M12 ou G12. Então vamos estudar essas igrejas apostólicas aí também. Tem as espíritas, kardecismo, né? Allan Kardec. O nome dele não era Allan Kardec, não. A Legião da Boa Vontade, aquele homem lá, né, que mistura espiritismo com cristianismo, o racionalismo cristão, que não tem nada de cristão nesse racionalismo, e outras mais. Temos também as religiões afro-brasileiras, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, cultura racional e outras coisas também. As orientais, Seixo Noé, né? Seixo Noé, o pessoal difunde muito aquele calendário com aquelas dicas, com aquelas coisas lá. Então, já pensou se nós, como cristãos evangélicos, também fizéssemos um calendário daquele lá, daí nem outra salvação, sabe? Colocasse como se fosse. Não fazemos, eles fazem, né? Também a Igreja Messiânica Mundial, né? É que tem um tal de jurei lá que dá na pessoa, né? Jurei para cá, jurei para lá. E aí tem outras também, como arte Mahikari, eu não gosto de falar essa palavra, do Krishna, né? Que inclusive uma vez eu encontrei um moço, uns 2 metros de altura, ali no Gonzaga. Ele chegou para mim, pegou e falou assim: Hari, eu falei assim, a paz do Senhor Jesus esteja sempre contigo. Falei para ele, né? Ele tomou um susto assim e falou assim: você é cristão? Ah, mas vocês são muito intolerantes. Toda vez que eu pego e falo isso, daí vocês falam assim para mim: tá amarrado o capeta, sai, tá repreendido. Falam assim para mim e me insultam. Eu só estou fazendo o meu trabalho aqui. Eu falei assim: nós somos intolerantes e você está certo. E eu quero pedir perdão para você por toda vez que um cristão te ofendeu, porque não era para ser assim. Era para ouvir a você como eu gostaria de ouvir você, com respeito, como você também me ouviu com respeito. Daí ele pegou e falou assim: olha, nem todos são. Realmente, agora conversando com você, eu estou vendo que dá para conversar, dá para ter tolerância, mesmo eu sendo do Hari e você sendo de Cristo Jesus, né? Há tolerância. Daí eu ainda preguei o evangelho para ele, ele me fez aquele cumprimento dele lá, né? Mas, irmãos, a gente nunca deve pegar essas pessoas e sapecar. Sai daqui, capeta, sai daqui, vai, sabe, fazer o sinal da cruz, tá repreendendo. Não, vamos tratá-los bem. Porque toda vez que nós tratamos alguém de uma seita, inclusive os testemunhos de Jeová, eles vão estar certos que eles estão fazendo a coisa certa porque estão passando por perseguição. Em nome daquilo que eles acham que é certo. Percebe? Se a gente tratá-los mal, a gente está fundamentando a fé deles no erro. E a gente não pode fazer isso. Temos as religiões unicistas. Esse termo talvez você nunca tenha ouvido. Unicista, ele é o contrário de quem crê na Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É um só. Tão simples para a gente, né? Não. A voz da verdade. Por toda a minha vida, ao Senhor.
eles são unicistas. Eles não acreditam que é um só. Como Jesus falou, eles acreditam que é Deus, Jesus é Deus também, Espírito Santo é Deus também, mas não tem esse negócio da Trindade. Temos a igreja local church, muito conhecida, não sei se alguém já ouviu esse termo, são unicistas também. Temos os adeptos do nome de Yoshua, ou Yeshua, são judaizantes, esses caras, eles arrebanham o pessoal, é um verdadeiro absurdo, meus irmãos. Eles falam que você não deve chamar o nome de Jesus. Olha, desde lá, os grandes avivamentos que aconteceram aí em vários séculos, até agora, a Rua Azusa, foi tudo em nome de Jesus. Agora eles dizem que não deve pronunciar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus significa porco. Está amarrado ele em nome de Jesus. O meu nome, em português, e eu falo português, né? Moro no Brasil, é João. Nos Estados Unidos, o mesmo nome é John. Nos países de língua hispânica, é Juan. Irmãos, se eu vou chamar Jesus, Jesus, Yoshua, que diferença faz? Agora, se parasse só aí, que já é um grande absurdo, eles não consideram o Novo Testamento. Eles querem trazer teorias que não se fundamentam historicamente para dizer que foi alterado. Se foi alterado e aconteceu avivamento em vários lugares, imagine, percebe? Então, esses judaizantes são os problemas. Eles começam a fazer as festas judaicas. Eles começam a adotar o uso de um talite, é uma veste do mestre, do rabi, do Rabone, judeu, né? Cobria quando ia orar, quando ia dar a bênção e tudo mais. Irmãos, nós somos gentios alcançados pela graça. Nós não precisamos fazer isso. Nós somos salvos pela graça e é suficiente. Então, nós temos também aquela igreja, eu não sei se você já viu, um pessoal que parece que está numa fazenda, tudo de roupa assim, social, enfim. Me parece que é lá no Mato Grosso, Tabernáculo da Fé. Existem várias heresias que eles professam também. Nós vamos parar hoje por aqui. Próxima semana a gente vai continuar estudando essa questão da seita, da heresia. E, novamente, tudo isso que eu falo não é para a gente sair atacando, metralhando as pessoas pela rua, mas é para que a gente possa ter compaixão delas e, se elas aparecerem no nosso caminho, a gente tenha habilidade para ganhar elas para Cristo, não afastá-los. Lembra do moço do Hare Krishna? O altão lá? Às vezes nós podemos marcar uma pessoa para a eternidade e podemos chegar na eternidade e encontrar ela pela nossa atitude. E é isso que eu queria orar, encerrando esse período. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome por todas as pessoas que nos acompanharam e as que vão acompanhar essa aula em outra ocasião. Muito obrigado, Senhor Deus, por todos esses ensinamentos que eu também obtive